Eu nunca acreditei em histórias de assombração. Cresci em uma cidade pequena de Minas, daquelas em que todo mundo conhece o nome do vizinho e o sino da igreja dita o ritmo dos dias. Mas havia um lugar que ninguém comentava por muito tempo, a velha casa do Beco das Mangueiras. O beco era uma arruela de pedras tortas, coberta por mangueiras tão antigas que seus galhos formavam um túnel de sombras. À noite, mesmo com lua cheia, ficava negro como breu. No final desse corredor de folhas e cheiro de fruta passada, erguia-se uma construção colonial de janelas altas e portas duplas. Diziam que ali, em 1968, uma família inteira morreu em circunstâncias nunca esclarecidas. Fogo? Envenenamento? Cada um tinha uma versão diferente, mas todos concordavam em uma coisa. Depois daquela noite, ninguém conseguiu morar lá por mais de uma semana. Quando eu tinha 17 anos, coragem e imprudência se misturavam em doses iguais. Era começo de férias e, como sempre, eu e meus dois amigos, Rafa e Tiago, passávamos as noites vagando pela praça, procurando qualquer desafio que nos livrasse do tédio. Foi o Rafa quem soltou a ideia. Vamos entrar na casa hoje. Aposto que ninguém aqui tem coragem. Ri, fingindo desprezo, mas senti o estômago gelar. Tiago tentou recuar. Minha avó jura que ouviu gritos lá dentro quando era menina. Isso, claro, só nos deu mais vontade. Adolescente adora brincar com o medo. À meia-noite, armados com lanternas baratas e a arrogância da juventude, caminhamos pelo beco. O ar cheirava a fruta podre e o som das nossas passadas era abafado pela terra úmida. Quando a casa surgiu, parada como um gigante adormecido, senti uma pressão nos ouvidos, como se a rua inteira prendesse a respiração. O portão de ferro estava apenas encostado. Empurrei com um rangido agudo que ecoou como um grito. Lá dentro, o jardim era um emaranhado de capim alto. Cada passo quebrava galhos secos que pareciam ossos. A porta principal cedeu com facilidade, revelando um corredor longo, cheirando a mofo e madeira queimada. O relógio de pêndulo na sala, enorme, entalhado em madeira escura, balançava de um lado para o outro. Tic-tac, tic-tac. O som encheu o ar, hipnótico. Passei a mão no vidro, frio como gelo. Tiago sussurrou, mas não tem corda, tá quebrado desde os anos 60, todo mundo sabe. O ponteiro marcava exatamente 00:11. Continuamos. Cada cômodo parecia respirar, o ar denso, pesado. Senti uma corrente de vento fechando a porta atrás de nós com um estrondo. Rafa riu nervoso. Deve ser a pressão do ar. Mas a janela estava selada com tábuas. No corredor dos quartos, uma porta chamava a atenção. Pintura descascada, mas um brilho metálico no trinco, como se alguém o tivesse polido recentemente. Empurrei devagar. O cheiro de terra molhada invadiu o nariz. Sobre a cômoda, uma única fotografia em preto e branco. Aproximei a lanterna. Meu coração quase parou. Era minha mãe, criança, uns 8 anos, cabelo preso em 2 tranças. Reconheceria aquele olhar tímido em qualquer lugar. O detalhe impossível? Minha mãe nasceu em 1970, 2 anos depois da tragédia da casa. Gente, olha isso, sussurrei. Mas quando virei, Rafa e Tiago não estavam mais lá. O quarto, que parecia amplo, agora parecia se estreitar. As paredes pulsando como se respirassem. Ouvi passos atrás de mim, arrastados, cadenciados. Um frio úmido subiu pela espinha. Corri para o corredor. A porta por onde entrara estava fechada, não apenas encostada, mas selada, sem maçaneta. Bati, chutei, gritei pelos meus amigos. Silêncio absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, mais alto, mais rápido. A lanterna falhou. Na escuridão, uma voz suave, quase um sussurro. Você voltou para casa. Era feminina, familiar. O som vinha de dentro das paredes. Com um estalo seco, a luz voltou. O corredor agora terminava em uma parede de tijolos,
como se a saída nunca tivesse existido. Senti o pânico me empurrar para o quarto. A fotografia continuava sobre a cômoda, mas agora a imagem era diferente. Minha mãe, adulta, segurando um bebê. Eu. Não sei como consegui sair. Lembro apenas de correr. De repente, já no jardim, os amigos me chamando do portão. Disseram que eu desaparecera por apenas 2 minutos. Para mim, parecia 1 hora. Em casa, mostrei a foto para minha mãe. Ela ficou pálida. Disse que nunca estivera naquela rua, que não havia explicação. Guardou a imagem na gaveta do criado mudo. 1 semana depois, contou que a foto havia sumido. Nunca mais voltei ao Beco das Mangueiras. Anos se passaram, Rafa e Tiago se mudaram, e a casa continua lá, silenciosa, como se esperasse. Às vezes, quando a madrugada fica muito quieta, juro ouvir, bem no fundo da memória, o tic-tac do pêndulo que nunca parou. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e continuar trazendo mais histórias incríveis para você. E o melhor, não custa nada. História 2. O último passageiro da linha 303. Sempre trabalhei como motorista de ônibus em São Paulo e depois de quase 15 anos dirigindo linhas diferentes, você acaba vendo coisas que não cabem na lógica. Nunca acreditei em fantasmas, mas a noite em que encontrei o último passageiro da linha 303 mudou minha visão para sempre. Era um domingo chuvoso, daqueles que fazem o trânsito se arrastar e a cidade parecer maior do que realmente é. Eu dirigia sozinho, ônibus quase vazio, luzes refletindo nos vidros embaçados. O silêncio dentro do coletivo era quase absoluto, interrompido apenas pelo som constante da chuva batendo no teto metálico. Perto do ponto final, uma figura surgiu na minha visão periférica. Um senhor com terno cinza, chapéu e guarda-chuva fechado. Não pediu passagem, não disse uma palavra. Apenas entrou e caminhou lentamente pelo corredor, olhando para frente, como se estivesse vendo algo além de nós. "Ô, senhor, senta aí", disse sem esperar resposta. Ele apenas se virou e me encarou com olhos escuros, profundos, vazios. Tentei olhar pelo espelho retrovisor. Estranho. O reflexo dele não estava lá. Meu corpo inteiro ficou tenso. Chamei o cobrador, mas ele também não viu ninguém. O banco estava vazio. A temperatura dentro do ônibus caiu de repente, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado no máximo. Mas eu sabia que não tinha nada ligado. Um chiado metálico começou no motor, constante, perturbador. Cada curva fazia o chiado mais agudo, como se reagisse aos meus movimentos. Tentei falar com o passageiro novamente. Nada. A cada parada, a chuva ficava mais intensa. Olhando pelo vidro, percebi que a rua estava estranhamente vazia. Nenhum outro carro, nenhum pedestre. Apenas o reflexo da minha própria silhueta se movendo atrás do volante. Em determinado momento, o senhor se aproximou da porta. Meu estômago revirou quando ele falou, uma voz baixa, quase sussurrante. A estrada nunca acaba para quem dirige para o nada. Foi o suficiente para me congelar. A chuva batia na janela, o vidro embaçado, e ele simplesmente desapareceu. Nenhum som de guarda-chuva caindo, nenhum passo. Sumiu. Continuei até o ponto final, com o coração disparado, mãos trêmulas no volante. Estacionei, olhei em volta. Nenhum passageiro, nenhum movimento. Liguei para o cobrador. Nada. Ele também estava pálido, sem entender nada. Dias depois, fui conferir os registros antigos da linha 303. Descobri que um passageiro idêntico a ele, terno cinza, chapéu, tinha morrido em um acidente naquela mesma rota há exatos 20 anos, no mesmo dia da semana. O motorista daquela noite desapareceu sem explicação e o ônibus ficou retido meses na garagem, como se ninguém quisesse dirigir aquela linha. Desde então, evito dirigir sozinho à noite. Cada ônibus vazio,
Cada reflexo no espelho me faz lembrar daquele senhor. Algumas noites ainda sonho com ele sentado no meu banco, olhando pela janela, falando comigo sem dizer uma palavra. O que me assusta mais não é o fato de ele ter aparecido, mas a sensação de que ele ainda me observa em algum ponto da cidade, esperando o próximo domingo chuvoso. Nunca contei essa história para ninguém, exceto para minha esposa, e mesmo assim ela acha que é invenção. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. E toda vez que pego a 303 à noite, sinto o frio subindo pelas minhas costas, como se ele estivesse ali, de novo, olhando para frente, silencioso, invisível, esperando que eu continue a dirigir para o nada.